tudo bem? Estamos iniciando mais um bate-papo, nosso bate-papo Juridicast, comigo, Valnete Costa. Hoje nós vamos falar sobre inventários e nós convidamos o professor, o advogado Roberto Ribeiro, para estar aqui conversando com a gente, batendo esse papo sobre inventários. Boa tarde, Roberto Ribeiro, prazer te receber aqui, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é meu e um convite irrecusável, né? É um Eu estou prazer. muito feliz em ter você aqui, te conhecer pessoalmente. Eu já te conheço das redes sociais e acompanho o teu trabalho, te parabenizo pelo trabalho e, assim, felicíssima por te conhecer pessoalmente. Que bom. Obrigada. E eu fico feliz pelo convite. Antes da gente adentrar ao nosso bate-papo, ao nosso assunto, me diga, quem é Roberto Ribeiro? Eu sou advogado há 16 anos. Depois de 2 anos de advocacia, eu descobri uma paixão pela docência. Fiquei uns mais de 10 anos na Universidade Federal e depois resolvi alçar outros voos aí, me adequando aí ao mundo digital. E hoje eu trabalho também tentando contribuir e ajudar advogados, principalmente os que estão em início de carreira, a encontrar um nicho ali de atuação que seja favorável, que a gente sempre defende que é a parte de inventários. Então hoje eu me especializei nisso e tento passar esse conhecimento para os colegas. E a gente realmente percebe essa sua paixão pela docência. Eu acredito que você tem o dom para isso, que te acompanho nas redes sociais. Vejo realmente, você vem transformando vidas de advogados com seu trabalho na rede social. E parabéns, isso, eu desejo só sucesso para você. Obrigado. Mas nós estamos vivendo um momento muito complicado, infelizmente, com muitas mortes, né? E isso afetou o aumento de inventário, né, professor? Hoje, se a gente for parar para pensar, embora assim, na verdade o inventário ele sempre teve muito campo de atuação, né? Lógico que agora houve um pouco de agravamento, né, em razão da pandemia, mas sempre foi algo muito comum. Se a gente pega os números aí dos últimos anos, antes da pandemia e agora, nós vamos observar que houve um acréscimo aí de talvez uns 10% do total do que já tinha. Mas talvez a questão maior seja a conscientização da população com relação à necessidade de se preparar para o evento morte, que é uma certeza que a gente tem, né? E a gente observa que hoje as pessoas estão dando mais valor à vida e procurando entender que ninguém é mortal. Então, eles precisam se organizar. A gente tem, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com inventário, a gente observa muito que tem pendências. As pessoas deixam o patrimônio com pendências. E isso aí acaba dificultando muito a vida dos familiares já não basta aquele momento difícil, eles ainda têm um trabalho a mais para lidar, que é resolver um problema ali que está um problema patrimonial de total irregularidade. E muitas vezes os advogados também têm dificuldade de lidar com isso, porque de fato tem coisa que você tem que fazer uma varredura na vida da pessoa, às vezes até buscando em outras pessoas um auxílio para poder tentar resolver. Então é bem difícil. E a gente percebe no dia a dia, né, que muitas pessoas ainda elas deixam de fazer o inventário. E, às vezes, você se depara assim, com pessoas que te procuram, inventário de 1994, inventário de 2006. Isso, será que, de repente, é falta de conhecimento das pessoas que elas precisam fazer o inventário, que, se não fizer, tem algumas consequências? Eu acho que assim, um pouco, e aí a gente tem que fazer um pouco de autorreflexão da nossa profissão, né? Eu acho que hoje, e é uma das coisas que eu mais defendo, os advogados precisam, além do. Lógico que ele é uma profissão, ele vive daquilo dali, mas eu acho que ele também precisa se conscientizar da responsabilidade social que ele tem. E essa responsabilidade social, eu acredito que ela passa pela informação. E hoje a gente tem aí um canal aberto, que são as redes sociais, que você precisa divulgar essas informações. Tem muitas vezes as pessoas deixam de fazer o inventário porque acreditam que não precisa, acreditam que não vale a pena, acham que o patrimônio que foi deixado é muito pequeno, então não precisaria fazer o inventário, e isso acaba transformando aquilo ali numa bola de neve.
Então, eu entendo que os advogados poderiam exercer um trabalho social maior de divulgação dessas informações, utilizando as redes sociais, para conscientizar essas pessoas. Falar, ó, não é porque deixou, de repente, só um veículo, que deixou um saldo bancário, que deixou um pequeno terreninho ali, que não precisa fazer o inventário. Você precisa, e de repente alertar as consequências que podem surgir, como, por exemplo, uma multa por ele não ter feito o inventário, fora a questão do patrimônio ficar enrolado, né? Amanhã ou depois precisa vender o bem, não tem como. Aí vai ter que procurar o advogado para poder fazer o inventário, e aí talvez vai demorar, vai ter uma carga tributária maior, fica muito mais difícil. Então, acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a população, eles ainda não têm a concepção de qual o real sentido de um inventário, e os profissionais também. Eu acho que eles retêm muita informação. Eu acho que poderia ser divulgado mais essa questão para auxiliar a sociedade como um todo. Mas eu acredito assim que você, com seu trabalho nas redes sociais, você orientando os seus alunos, você tem feito com que os advogados eles vão para a rede social e façam esse trabalho. Eu tenho visto outros colegas fazendo esse trabalho, mostrando a importância de fazer o inventário, as consequências de não fazer o inventário. E quando o falecido ele morre e deixa somente um veículo, tem que fazer o inventário? Ou existe um outro procedimento, não precisa fazer necessariamente o inventário? Como que é, Roberto? Esse é talvez um grande mito, né, da população em geral. E alguns advogados também, né? Porque fica confusão. E aí, deixou o patrimônio pequeno, eu preciso ou não fazer um inventário? Aí tem muita gente que acha assim, não, eu só preciso fazer um alvará para poder o juiz transferir esse veículo para um dos herdeiros ou alguma coisa nesse sentido. E não, salvo raras exceções, como regra, independentemente do valor, se deixou patrimônio, é necessário abrir o inventário. Por quê? O patrimônio, ele pertencia, ele tinha toda, de repente, a depender do bem, uma documentação formal que constava como proprietário a pessoa que faleceu. E depois da morte, para regularizar essa transferência patrimonial, a única maneira é o inventário. Então não tem como. Seja ele extrajudicial ou judicialmente, você vai ter que regularizar toda aquela situação para, de fato, o patrimônio ser transferido para os herdeiros. Então, por exemplo, deixou um veículo. Como é que vai ficar? Ele vai ficar usando o veículo, está tudo certo. Só que lá no Detran vai continuar constando o nome da pessoa falecida. Os débitos vão continuar sendo gerados em nome da pessoa falecida. Se amanhã ou depois precisar vender, não vai conseguir vender. Então, o inventário é o único mecanismo que vai existir nessas situações para poder fazer a transferência do patrimônio, independentemente da natureza da pessoa que faleceu, para os herdeiros, para deixar regular e até viabilizar eventual venda depois ou alguma coisa nesse sentido. Isso eu acho que a gente precisa conscientizar também o pessoal. Isso. Tem alguns casos que não há necessidade de fazer o inventário. Quais são esses casos? Na verdade, assim, não são os casos, né? Geralmente a gente fala assim, são os bens deixados. Sim. Porque se, por exemplo, aí são situações legais, né? Muitas vezes é muito comum, né? Principalmente as pessoas talvez vão considerar assim, que não tem um patrimônio muito grande, eles, no mais das vezes, eles deixam um saldo em conta, né? Deixa ali as verbas rescisórias de uma relação de trabalho que eles tinham. Para esse tipo de coisa, a depender do valor, e aí é uma parte mais complicada, porque nem a maioria dos advogados também nem tem muita noção do que significa isso. Por quê? A lei que regulamenta isso, ela não prevê valores em real, porque é uma lei antiga. Então, ela prevê um indexador, que na época era o chamado ORTN. Então, ela prevê até 500 ORTN, se tem saldo bancário, independentemente da origem, você está dispensado o inventário. Você pode fazer um simples pedido de alvará para o juiz e libera, não precisa recolher imposto, está tudo certo. O problema e quanto é que vale esses 500 ORTNs hoje, né? E aí, embora tenha aí muitos sites até que fazem esse cálculo, não tem muito uma coisa certa. O que a gente mais ou menos define é assim, vai entre 11 e 13 mil é o valor que você poderia fazer
o levantamento mediante alvará judicial, sempre alvará judicial, mas dispensando aí todo o procedimento do inventário. Aí seria possível. Outra situação também que é muito comum e que as pessoas também, às vezes por desconhecimento, acabam achando que deixa parado porque não sabe o que fazer. Seguro de vida, também dispensa o inventário, porque aí é uma relação contratual que existiu lá e foi formalizada pela pessoa falecida e que já deixou determinado quem iria receber. Então, não está havendo uma transferência do patrimônio do morto para os seus herdeiros. Já é uma relação contratual onde a pessoa determinou que se ocorresse aquele fato, o patrimônio ou aqueles valores deveriam ser pagos para determinadas pessoas já indicadas. Uma outra situação também comum, a questão de previdência privada. Né? Muitas pessoas hoje também optam aí por um complemento de previdência e fazem lá aquelas previdências privadas. Aquilo ali também hoje tem a mesma natureza do seguro. Então, se a pessoa vem a falecer, aqueles valores podem ser liberados diretamente para os beneficiários, independentemente de qualquer processo judicial. Então, também é uma situação em que dispensaria a necessidade do inventário. Né? Eu vi recentemente que o número de testamentos ele aumentou bastante. Isso se deve a esse momento que nós estamos vivendo. O senhor acredita que as pessoas estão se conscientizando que o testamento é importante? Se não me engano, acho que no ano passado cresceu 130%. Dados desse, se eu não estou enganado, é desse ano ou do segundo semestre do ano passado. Houve um aumento de 41% na procura. Na procura. Então, assim, se a gente parar para pensar, porque tradicionalmente o Brasil não é uma referência em testamento. Né? É uma coisa que até quando na própria faculdade os professores, e eu me incluía nisso, a gente não dava muito valor ao testamento. A gente já defendia que testamento não é muito útil, a maioria das pessoas não optam pelo testamento, e hoje a gente já observa que está tendo um crescimento. Inclusive, a gente orienta os alunos e os advogados, né, que eles comecem a oferecer esse tipo de serviço, porque é um serviço que é muito útil nos dias de hoje, porque as pessoas estão se conscientizando de que eles precisam organizar a vida para depois da morte. E o testamento ele entra como uma medida aí que a gente costuma chamar de planejamento sucessório. Como é que vai ficar o seu patrimônio após a sua morte? Você pode fazer esse planejamento e uma das formas é o testamento. E aí você faz o testamento, ele é um ato extremamente formal, ele tem muitos requisitos que precisam ser preenchidos, tem várias formalidades. Por quê? Porque ele só vai produzir efeito depois que a pessoa falecer. Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, a pessoa já não está mais aí, né? Então, não vai ter como tirar. Então, tem que ficar muito claro, tem que ser uma coisa muito segura para viabilizar aquela transferência patrimonial da melhor maneira possível. Então, hoje está havendo essa procura e eu acho que para os advogados é uma coisa boa, porque evita o processo judicial também. Essa talvez seja uma vantagem. Há muitos anos atrás, eu me lembro que quando a gente falava sobre testamento, eu conversava com alguém assim próximo, as pessoas ficavam assim, tinham receio, né? Nossa, está querendo fazer testamento, né? E parece que as coisas hoje elas estão começando a olhar com outro olhar. Não é porque você está falando assim, eu vou fazer um testamento ou eu vou falar para, né, oferecer para uma determinada pessoa, por que não faz o testamento? Mas, realmente, há alguns anos atrás, é assim que a gente via. Antigamente era assim, vai fazer testamento, você está doente, você vai morrer, você tem alguma coisa e você não contou para ninguém, ou o outro lado, né? Mas, espera aí, eu não fui prestigiado no seu testamento? E você deixou mais para tal, deixou para esse, deixou para quê? E por que eu não vou ser prestigiado também? Então, tinha muito disso. Hoje, acho que as pessoas já estão começando a ver de uma forma mais natural. Tudo bem, é um testamento, é uma coisa que faz parte de um planejamento, né? E um outro fator também, talvez que seja muito relevante hoje. Antigamente, só as pessoas que tinham muito patrimônio que se preocupavam com o testamento. Hoje não, as pessoas até mais simples, que têm ali pouco patrimônio, elas também já entenderam que é importante isso daí. Vai evitar um desgaste na família, vai evitar ali uma situação de conflito familiar que você consegue resolver com um ato simples. E se for o caso, ninguém precisa ficar sabendo também. Você pode fazer e ninguém toma conhecimento a respeito daquilo. Exato. E também existe uma outra forma de um planejamento sucessório,
que seria a doação ou partilha em vida, que é a mesma. Hoje, assim, como é que a gente vê o planejamento sucessório? Pelo menos eu sempre tento sistematizar para ficar bem claro, né? A forma como você pode atuar através do planejamento sucessório, ou o que você pode oferecer para a população em termos de planejamento sucessório. E aí tem o planejamento sucessório que eu chamo de básico, que aí seria o testamento e essa partilha em vida, né, que é uma escritura pública, que você vai fazer a divisão também do seu patrimônio, e tem aquilo que é o planejamento sucessório avançado, que seria a criação de uma holding, aí já você constitui uma empresa para colocar todo o patrimônio dentro da empresa, transformar tudo aquilo ali em cotas sociais e já atribuir a titularidade daquelas cotas para aqueles que seriam os seus potenciais herdeiros. Também é uma forma de evitar, mas aí, assim, a gente recomenda isso quando há um patrimônio realmente muito extenso, que tem uma variabilidade de bens muito grande, aí fica... aqui. E é obrigatório, né, ter a presença do advogado nesse planejamento sucessório, essa partilha em vida ou doação. Qualquer ato de planejamento vai precisar do advogado. Porque se ele for fazer o testamento, você pode até ir lá no cartório e pedir para o tabelião lavrar uma escritura pública de testamento. Mas e as cláusulas? Né? Como é que você vai orientar? Como é que o cliente vai saber o que ele pode fazer, o que não pode? Então, a participação do advogado é muito importante nesse sentido. A partilha em vida é a mesma coisa. Você não tem como fazer uma partilha em vida sem o advogado. Sim, se a gente analisar, tem, mas há uma grande possibilidade de dar problema no futuro. E a holding, então, nem se fala, né? Porque envolve questão tributária, questão empresarial, então é muito mais complicado, é um procedimento muito mais complexo. Então, sempre vai precisar do advogado. Essa é uma orientação que a gente dá, né? Não mexa com essas coisas sem a presença do advogado. Né? E a gente percebe que alguns herdeiros, eles não possuem de verbas, né, financeiras para poder pagar o famoso imposto ITCD. Então, o bem que está ali, que objeto do inventário, ele pode ser vendido antes de finalizar o inventário para que esses herdeiros eles consigam levantar essa verba e quitar o ITCD, porque a gente sabe que um dos requisitos tanto do inventário judicial e do inventário extrajudicial é o pagamento do ITCD, senão você não consegue encerrar esse inventário. Existe essa possibilidade, Roberto, de vender um imóvel que é objeto de um inventário? Olha, no judicial existe, mas esse é talvez o aspecto mais relevante para se orientar a população. Por quê? A venda ela sempre vai precisar ser precedida de uma autorização judicial. E o que a gente mais vê aí no dia a dia é as pessoas que ou são mal orientadas ou não são orientadas, aí fazem lá aqueles contratos de gaveta feito de qualquer maneira, transfere lá a posse para um comprador, recebe ali uma parte do valor e acha que foi feita a solução do problema. E na verdade não é por aí, né? Sem autorização judicial, o imóvel vai ficar irregular, amanhã ou depois pode surgir ali uma dívida do espólio que vai precisar ser pago, e aí esse bem vai ficar vinculado ao pagamento dessa dívida, ou seja, a pessoa que comprou, ela vai perder tudo aquilo que ela achou que estaria adquirindo. Então, assim, não dá para fazer se não for com autorização judicial. E no extrajudicial, aí é mais complicado. Aí teria que ter realmente uma assessoria do advogado para poder fazer um instrumento contratual que realmente fosse resguardar o interesse de todo mundo ali. Mas o que a gente orienta sempre tenha sempre autorização judicial, senão o risco é muito grande. Que se não tivesse fazer um contrato particular de um compromisso de compra e venda, e se não for colocado algumas cláusulas, ou fazer uma cessão de direitos hereditários e não for bem feita, de repente aquela venda não pode surtir efeito perante outros herdeiros, também acontece, né? Na verdade, assim, a cessão de direitos hereditários correta, praticamente ninguém faz, né? Porque teria que fazer uma escritura pública, aí tem um custo. E é sempre através da escritura pública, sim, sempre através da escritura pública. E ainda assim, você vai ceder o seu quinhão, aquele direito que no final você vai ter no inventário. O que a maioria das pessoas fazem? Faz um instrumento particular, aquele chamado contrato de gaveta, e transfere um bem, um imóvel, um carro, através daquele documento. E isso aí, legalmente falando, não tem eficácia alguma,
Por quê? É um bem que está lá no inventário, ele vai ter, no futuro ele vai ser objeto de divisão entre os herdeiros. E se no final aquele imóvel não ficar para o herdeiro que fez a cessão? Olha, Vai gerar problema. prejuízo para o terceiro. Então, Aham. são situações que a população também precisa se inteirar e entender que tem um jeito certo de fazer. E, geralmente, o jeito certo dá mais trabalho, Mais é trabalho. mais oneroso, necessita da assistência de um profissional qualificado. Para evitar, talvez fique um pouco mais oneroso, fique um pouco mais caro, mas no futuro você está dispensando aí a necessidade de repente, uma ação judicial para poder discutir um caso como esse. Então, o ideal é fazer sempre com a participação do advogado, sempre através de uma escritura pública, e se envolver um bem individual, um imóvel, um veículo, uma moto, algo nesse sentido, que também seja feito com a anuência de todos os herdeiros, porque senão quem não participou vai poder reclamar depois. Para pedir abertura de um inventário, existem duas vias. Tem a via judicial e a via administrativa. Qual que o Roberto acha mais vantajosa? A que qualquer advogado vai achar mais vantajosa é a extrajudicial, que você vai fugir do processo, né? Mas, assim, hoje o problema do extrajudicial é que ele é muito caro, né? Então, se você parar para pensar, uma escritura pública hoje de inventário, a depender do valor do patrimônio, você vai pagar aí, no nosso estado pelo menos, o teto vai variar mais ou menos uns 13 mil reais. Então, para muita gente, é muito caro. Se você fizer um inventário judicial, talvez no máximo, aí você vai pagar uns 5 mil reais. Então, dá uma diferença boa. O problema é que as pessoas só olham para essa diferença inicial de valores, da escritura para as custas processuais. E, na verdade, quando você vai para o extrajudicial, você está livrando os herdeiros de um desgastante processo que vai acabar gerando também uma deterioração do patrimônio. E essa deterioração, muitas vezes, supera o valor da diferença da escritura pública. Então, sempre, por isso que às vezes parece assim, tudo você fala que precisa do advogado, porque você é advogado, você quer vender seu serviço. Mas, na verdade, não é. É porque o advogado é que vai ter condição de fazer a avaliação e verificar, olha, mesmo sendo um pouco mais cara a escritura, compensa você fazer a escritura, porque no final, quando você jogar no bolo, o que você vai perder com o tempo, a demora do processo, você está ganhando na escritura. Então, você paga, sei lá, 3, 5 mil reais a mais para fazer uma escritura. Só que você resolve em 15 dias, em uma semana. O processo judicial vai demorar quanto? 3 anos, 5 anos, né? E talvez tenha um custo a mais também que você vai ter que suportar. Por exemplo, os herdeiros estão em conflito e não tem acordo com relação ao valor dos bens. O juiz vai ter que nomear um perito para poder fazer a avaliação. Quanto custa um perito para fazer a avaliação, né? Então, tudo isso daí, as pessoas precisam considerar na hora de fazer essa decisão. E o advogado é a pessoa mais indicada para poder orientar. Falar, olha, aqui é melhor isso, aqui é melhor isso. E, às vezes, o que acontece? Inicia o inventário pela via judicial, os herdeiros eles estão todos ali na harmonia, mas no decorrer, como demora mais o judicial, no decorrer desse inventário, eles começam a entrar em conflito, né? Então acaba tendo um desgaste emocional, além do desgaste, assim, da desvalorização do patrimônio, né? Sim. Acontece isso. E muito, né? Eu tenho uma teoria, né? Não tem dado científico a respeito disso, mas pela experiência que eu tenho, inventário, ou você consegue resolver ele em 3 meses, ou ele vai gerar litígio, independentemente de qual a situação, de quem são os herdeiros, da classe social, independente disso. Por quê? Nos primeiros 3 meses, tá todo mundo ainda vivendo o luto. Então, é muito mais fácil de você entender, vamos resolver para a gente ficar em paz, né? E deixar também aquela pessoa que se foi em paz. Isso nos 3 primeiros meses, isso é muito forte nas pessoas que ficam. Depois do 3º mês, já começa a baixar aquela parte emocional e aí começa a vir o racional. E aí o racional é assim, não, mas por que eu vou ficar com um imóvel que vale 5 mil reais a menos do que o outro? Eu também sou filho, então também tenho direito. Por que o outro vai ficar com um carro que é mais novo do que o meu? Porque aí começa tudo por quê, e aí, de repente, por conta de coisas pequenininhas, aquilo vai ganhando uma proporção enorme, daqui a pouco já traz à tona questões familiares passadas e vira uma bola de neve. Então, como eu falei, eu não tenho pesquisa sobre isso, mas pela minha experiência, assim, resolveu até 3 meses,
Tá tudo Ótimo. tranquilo. Passou de 3 meses, a tendência é que gere um litígio. Gera um Maior ou menor, mas sempre vai ter um litígiozinho ali para ser sanado. E existe um prazo, né, para o herdeiro pedir a abertura do inventário para que ele não pague multa. Ele, em tese, ele teria que abrir até... Deixa eu só... Ele teria que abrir até 2 meses. 2 Passado meses. de 2 meses, aí... O problema da multa, sim, é que vai variar muito da legislação estadual. Por quê? Por exemplo, salvo engano, em Minas Gerais, você teria 180 dias, que seriam aí 6 meses, para você abrir o inventário sem multa. Isso. E ainda lá eles têm um desconto de 15%. Lá é maravilhoso, né? Aqui não tem. Aqui, assim, deu os 2 meses, não abriu, você vai ter uma multa e não é uma multa leve, não. Isso. Lógico que, assim, a multa, ela é proporcional ao prazo que você, ao período de tempo que você estoura. Certo. Então, se você perdeu 30 dias do prazo, aí a multa que era de 20 cai para 15, aí ela vai tendo uma redução proporcional. Certo. Quanto mais rápido você fizer, menos vai ser a multa. Quanto mais você demorar, mais vai incidir a multa. Então, só que é uma questão que vai variar muito, porque a multa, o ITC dele é um imposto estadual. Então, às vezes aqui no Mato Grosso do Sul tem um valor, lá em São Paulo é outro, em Minas é outro, e por aí vai. Mas, no geral, quando você perde o prazo, você vai ter que pagar uma multa. E não é uma multa barata. Então, é sempre bom as pessoas estarem atentas. E aí, aproveitando para pegar o gancho a respeito disso, muitas vezes os herdeiros ficam assim, eu não abri o inventário dentro do prazo porque tem muitos bens, tem muito documento, eu não tenho a documentação ainda. E isso é também uma crença. E aí é onde a gente fala, né? O advogado precisa estar mais presente orientando a população. Por quê? Para você pedir a abertura do inventário, você não precisa dessa documentação toda. Acho que você precisa de 3 ou 4, né? O que você precisa? Da certidão de óbito e de algum documento que comprove a qualidade de herdeiro daquele que está pedindo o inventário, a abertura do inventário. E aí, obviamente, a presença do advogado, a procuração do advogado. A documentação dos bens, do imóvel, do veículo, às vezes realmente está enrolado, os herdeiros não sabem onde estão, não sabem efetivamente quais são os bens, não tem problema, isso daí você vai poder apresentar no curso do inventário. Por isso que é importante, mesmo não tendo a documentação, pede abertura para evitar a multa. Porque aí, abriu o inventário, não tem mais multa. Depois, se for o caso, não encontrou, você pede prazo para o juiz vai dar um prazo para poder fazer o levantamento daqueles bens, mas jamais deixar passar o prazo, porque você vai ter multa. E aí imagina, a pessoa deixou lá um patrimônio pequeno, já vai ser consumido por aquela multa que vai incidir sobre o patrimônio. Né? Agora, pegando um gancho também na tua resposta, você disse que às vezes o herdeiro ele não tem conhecimento de todo o patrimônio. Encerrou o inventário, tanto judicial, extrajudicial, o inventário foi encerrado. E de repente os herdeiros toma conhecimento que existe mais um bem. E aí, o que fazer? Essa é outra situação comum, né? Às vezes faz todo o procedimento, aí depois ele tinha uma aplicação no banco tal e que ninguém sabia. Ele tinha um imóvel numa outra cidade, é muito comum. O que a gente recomenda? Isso daí você consegue resolver através daquilo que a gente chama de sobrepartilha. É praticamente um segundo inventário em continuidade ao primeiro. Então, sempre que você faz o inventário e no futuro descobre que havia outros bens ali que poderiam ser inventariados e acabaram não sendo por desconhecimento, você pode fazer a sobrepartilha. Da mesma forma, de repente, tem muita gente que fala assim, não vou fazer o inventário porque eu tenho um bem que está irregular. Você pode fazer um inventário de tudo que está ok, que está regular, e deixar o que está irregular para sobrepartilha. É muito comum, por exemplo, às vezes as pessoas têm crédito que está envolvido, está na justiça. E aí não se sabe quando é que vai sair, né? Infelizmente tem uma demora muito grande. Precatório? Também, precatório é a mesma coisa. E aí fica lá, e agora? O que eu faço? Eu coloco no inventário, eu não coloco? Geralmente a gente recomenda fazer o quê? Se não tem uma data, uma previsão de ser feito o pagamento daquela dívida ou do precatório, que é o mais comum, o que você faz? Deixa para sobrepartilha. Finaliza o inventário, partilha aquilo que já está ali, constante, que está mais simples, e aí deixa no futuro, saiu o precatório, aí você já faz ali aquela sobrepartilha daquele precatório. Ou, se for o caso, já tem o valor, já está tudo certo, só falta, por exemplo, o Estado fazer o pagamento, você pode mencionar na partilha que aquele saldo que vai ser pago já vai ser direcionado numa determinada proporção para os herdeiros. Aí já fica tudo certo também. Então, assim,
não são coisas complexas. As pessoas acreditam que são complexas, talvez por falta de conhecimento. Mas quando você está bem assessorado, você tem um advogado ali que entende, que domina o assunto, ele vai conseguir resolver da forma mais fácil possível, economizando tempo e dinheiro, né? Você disse que para a gente pedir a abertura do inventário judicial, basta essa documentação que você relatou. No extrajudicial, já é um pouco mais complicado, né? Porque você precisa juntar toda a documentação. Tem uns requisitos para poder... Vamos trocar a palavra complicado por peculiar, né? Porque para não assustar o pessoal, né? Que senão eles vão falar, não, é por isso que eu não faço, porque é complicado. Não é complicado, não é complicado. Não é que é complicado. A questão é que é uma forma diferenciada de você fazer aquele procedimento. Porque como o inventário extrajudicial, ele não depende de nenhum tipo de participação do juiz, então ele tem alguns pressupostos que são diferentes do judicial. O judicial, os herdeiros estão lá se brigando, se pegando, tudo, não tem problema nenhum, porque o juiz vai resolver a situação. No extrajudicial, não. Talvez o maior pressuposto, o pressuposto mais importante, é que os herdeiros estejam em consenso com relação ao que vai ser feito com o patrimônio. Então, não pode estar um achando que ele está perdendo, o outro está ganhando. Não, todo mundo tem que estar de acordo. Então, você quer se livrar do procedimento mais demorado, do processo de inventário judicial, você pode fazer no extrajudicial. Só que aí, primeiro, pressupõe que todos os herdeiros estejam de acordo quanto à divisão do patrimônio. Quem que vai ficar com o quê? Está todo mundo de acordo com relação a isso? Tá. Então, estamos aí com a possibilidade de fazer um inventário extrajudicial. Só isso basta? Não. É também preciso que todos os herdeiros sejam maiores e capazes. Ou seja, não pode, se tem um filho menor, se tem alguém ali que tem algum tipo de problema que gera uma incapacidade, tem uma demência, sofre de alguma doença que inibe ali todo o discernimento da pessoa, já fica inviabilizada a possibilidade de fazer esse inventário extrajudicial. Então tem que ter o acordo, as pessoas têm que todos estarem em consenso com relação àquilo dali, todos têm que ser maiores, capazes. E também, talvez é onde a coisa mais pega, né, que é a parte financeira. Você tem que ter disponibilidade financeira para poder antecipar o pagamento do tributo. Que, por exemplo, aqui no nosso estado é 6% do valor do patrimônio que foi deixado. Então, se a pessoa deixou lá um determinado patrimônio em bens móveis, imóveis, semoventes, contas bancárias, você vai somar todo esse valor, vai fazer a avaliação disso daí, e aí você tem que recolher 6%, que é o tributo que vai incidir, que é o ITCD. Aí é onde muitas famílias não têm condição. E aí é onde eles acabam tendo que ir para a via judicial para poder, de repente, vender um daqueles bens ali para poder levantar o dinheiro para poder fazer o pagamento. Mas, aí é como a gente sempre costuma dizer, quando você está bem assessorado, você tem um bom advogado que sabe como lidar com essas situações, você consegue encontrar brechas para poder fazer, de repente, essa venda do bem, mesmo sem a participação judicial, de forma segura, que não vai gerar prejuízo nem para os herdeiros, nem para aquele interessado na compra, e aí você levanta os recursos, faz o pagamento do ITCD e aí você consegue fazer pela via extrajudicial. Então, basicamente, assim, os empecilhos maiores para você fazer o inventário extrajudicial são esses. É ter o acordo, porque passou de 3 meses, vai dar briga. É todo mundo ser maior e capaz, que aí já não depende muito, né, da vontade das partes. Ter recurso financeiro para poder pagar o ITCD. E aí, óbvio, tem outros requisitos, que é a obrigatória participação do advogado, ele tem que estar junto ali, ele vai participar de toda a formalização daquele procedimento, você vai precisar apresentar todas as certidões negativas de que o de cujus não tinha nenhum tipo de dívida tributária, né? Um IPTU, um imposto de renda que estava devendo, então tem que estar tudo em dia. E também a gente não pode esquecer que tudo isso é feito através de uma escritura pública. Então, você vai ter que também fazer tudo via cartório e com o respectivo pagamento ali dos emolumentos do cartório. Aí tem muita gente que fala assim, Roberto, mas e quando tem testamento? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Essa é um clássico, né? Mas e quando tem testamento, não pode fazer? Aí é um problema, né? Porque se a gente pegar a legislação, ela diz que quando tem testamento, em tese, não pode fazer. Só que hoje, o CNJ já tem uma resolução, que é a resolução número 35, que eles regulamentaram toda essa situação.
E eles permitem que seja feito o inventário extrajudicial mesmo havendo o testamento. A única diferença é que antes de fazer a escritura do inventário, você vai ter que fazer um pedido de registro, abertura e cumprimento do testamento, que basicamente é o quê? É o submeter ao juiz aquele testamento para ele verificar se o testamento está valendo. Se foi cumprido todos os requisitos, etc. Está tudo ok? Aí ele expede ali uma decisão dizendo que está tudo ok, e aí com essa decisão você vai no cartório e aí consegue lavrar a escritura também. Então é um mito, né? Quando as pessoas falam, não tem testamento, não pode. Verdade. Não, pode sim, só é um pouquinho diferente. E se o inventário ele foi iniciado pela via judicial, tem a possibilidade de levá-lo para a via administrativa, que é no cartório? Sim, essa também é uma recomendação, né, que a gente faz. Porque às vezes o processo começou ali e está no litígio. Os herdeiros estão brigando, ou às vezes não tem dinheiro para pagar os tributos, não tem dinheiro para fazer a própria escritura, mas no curso do inventário ali, eles conseguiram fazer o levantamento de dinheiro, eles conseguiram chegar a um acordo, às vezes depois de alguns anos lá, descobriram que ninguém está ganhando com aquele processo litigioso, e eles falaram, vamos fazer um acordo, vamos resolver? Sim, vamos resolver. É possível você migrar, vamos colocar assim, do judicial para o extrajudicial? Sim. Essa mesma resolução do CNJ, ela permite que você desista do processo judicial e vá para o extrajudicial, que seria a escritura pública. Permite, inclusive, que se você não está com certeza ainda se vai dar certo ou não, você peça a suspensão do processo de inventário por 30 dias, aí você verifica se vai ser possível lavrar a escritura pública de inventário naquele caso, e aí você lavra ali dentro daquele período, e aí resolve, finaliza o processo de inventário judicial e conclui todo o procedimento lá na via extrajudicial, que é bem mais rápido também. Sei. Professor, me fala uma coisa. Eu estou chamando ele de professor porque ele é meu professor de treinamento especialista, treinamento de advocacia, né, inventários. Então, por isso que eu estou chamando de professor. Me fala uma coisa. Quando tem um herdeiro que ocupa um imóvel com exclusividade, ele não quer desocupar, os outros herdeiros querem que ele desocupa para poder alugar, e ele não quer desocupar esse imóvel que ele está ocupando com exclusividade. O que cabe aos outros herdeiros fazer? Esse é um problema também relativamente comum, né? O que acontece? Quando a pessoa falece, todo o acervo patrimonial que pertencia a ela é automaticamente transferido aos herdeiros. E ali é formado aquilo que a gente chama de condomínio. É como se tivesse reunido lá todos os herdeiros e comprado um terreno. Todo mundo é dono do terreno. Né? E aí, quando você tem um condomínio, nenhum dos condôminos pode utilizar com exclusividade o bem, a não ser que os demais autorizem, porque cada um tem uma participação naquilo dali. E aí, no inventário acontece a mesma coisa. Quando a pessoa falece, todo aquele acervo patrimonial é transferido para os herdeiros e é formado um condomínio. E todos têm os iguais direitos de fruição sobre aquele bem, ou sobre aquele acervo patrimonial. Quando apenas um está utilizando, salvo se houver concordância dos demais, o ideal é que esse que faz a utilização exclusiva pague um aluguel proporcional para os demais. Mas o problema é, enquanto não for solicitado pelos demais herdeiros que seja feito o pagamento desse aluguel, há uma presunção de que está havendo um empréstimo. É como se aqueles herdeiros que não ocupam o bem, eles tivessem emprestado a parte deles para aquele herdeiro que está ocupando com exclusividade. Então, para que tenha algum direito, é imprescindível que esses herdeiros notifiquem esse que está fazendo o uso exclusivo, para que ele pague um aluguel, sempre lembrando, né, é um aluguel proporcional. Então, vai descontar aquilo que é a parte do direito que pertence àquele herdeiro que está ocupando. Feita essa notificação, se não for obedecida, aí o herdeiro poderia até ajuizar uma ação judicial solicitando ao juiz que faça o arbitramento desse aluguel. E aí é importante a gente registrar também. Tudo isso não é resolvido no inventário. Isso daí vai demandar todo um procedimento próprio e, se for o caso, até uma ação própria. Ah, sim. Me fala uma coisa. Inventário encerrou, já se passaram 5, 8 ou 10 anos e foi descoberto, apareceu um novo herdeiro, vamos dizer, um filho que o falecido teve fora do casamento, mas ele ainda não tem a qualidade reconhecida de herdeiro. Ele tem como buscar o quinhão dele, mesmo que o inventário já foi encerrado há 5, 8, 10 anos?
Ou existe um prazo para que ele possa? Na verdade, assim, a gente sempre tem que olhar por duas óticas aí. A primeira é assim, o filho ou o parente ali, ele já tinha aquela qualidade de parente reconhecida. Vamos dar o exemplo do filho, que é mais fácil. Ele tinha um filho que era reconhecido, mas, sei lá, morava num outro estado, nem ficou sabendo da morte do pai. Morte do pai. Mas era um filho reconhecido, na certidão de nascimento, tá tudo regular. Esse aí, ele tem um prazo de 10 anos para ele poder reivindicar os direitos sucessórios dele. Certo. Então, se ele não agir dentro desse prazo, ele perde o direito dele. Passou 10 anos, ele perde esse direito. E, assim, não é muito comum essa situação, porque geralmente quando o filho é reconhecido, ele já vai atrás para poder resolver. E existe aquela que o filho não é reconhecido. Aí é onde a coisa fica um pouco mais complexa. Por quê? Quando o filho não é reconhecido, aí ele vai ter que ajuizar uma ação, por exemplo, um reconhecimento de paternidade, para depois que gerar o reconhecimento da paternidade, ele reivindicar a herança. Porque sem a qualidade de filho, ele não tem direito à herança. Mas, juridicamente, como é que a gente faz? A gente pode cumular as duas ações. Então, geralmente, a gente entra com a ação de reconhecimento de filiação, cumulado com esse pedido de pagamento de herança, que a gente chama que é ação de petição de herança. Então, se o filho não é reconhecido, aí ele tem o direito de ajuizar essa ação, pedir para ser reconhecida a herança, ou a condição de filho, e como uma consequência disso, reconhecer também o direito patrimonial dele à herança. Para esse caso, aí eu não tenho prazo computando enquanto não houver o reconhecimento da filiação. Porque, como eu disse, é como se existisse aí um pressuposto lógico, né? Você só vai ter direito à herança se você é filho. Enquanto você não tem o direito de filho reconhecido, você não poderia reivindicar a herança. Então, não poderia estar contando nenhum prazo para você reivindicar. Então, o prazo dele começa a partir do momento que ele tem a qualidade de herdeiro reconhecido. Assim, é muito raro acontecer. Eu acho que até hoje eu nunca vi nenhum advogado fazer isso. Mas se eventualmente for ajuizado só a ação de reconhecimento de paternidade, aí, a partir do momento que transitasse em julgado a sentença que reconheceu a condição de filho, aí passaria a correr o prazo de 10 anos. Entendi. Mas, geralmente, na prática, como a gente cumula essas duas ações, você já pede na mesma ação para reconhecer a filiação e também já garantiu o direito à herança. Aí muda de figura. Aí o prazo praticamente nunca vai ocorrer, né? Porque já estão as duas situações cumuladas. É mais simples. Vamos outra situação. João e Maria são casados. Vamos matar o João. Famoso João. Famoso João. João morre. E Maria, ela tem direito de continuar residindo ali no lar conjugal, no imóvel que era o lar conjugal, independente do regime de bens que eles eram casados, ela tem esse direito? Isso daí é interessante a gente até ir além, né? Independentemente do regime de bens e independentemente dela ostentar ou não a qualidade de herdeira. A legislação nossa, ela prevê o que a gente chama mais tecnicamente, né, de direito real de habitação, que é o direito do cônjuge sobrevivente permanecer morando no imóvel, mas aí tem os requisitos, né? Quais são os requisitos para que esse cônjuge tenha esse direito de continuar usufruindo, morando no imóvel, independentemente de qualquer contrapartida? É que aquele imóvel seja o único bem imóvel que tenha sido deixado como herança e que aquele tenha sido o lar do casal enquanto aquele que se foi estava vivo. Então, se João e Maria eram casados, o João só deixou esse único imóvel, que era o imóvel onde eles moravam, ainda que a Maria não seja considerada herdeira... Ainda que fosse um bem particular dele. Ainda que seja um bem só dele, ainda que a Maria não seja herdeira dele em razão de N fatores, ainda assim ela vai ter o direito de continuar residindo naquele imóvel enquanto ela permanecer no estado de viúva, né? Se ela contrair novo... Se ela casar de novo, aí perde esse direito. Aí, por exemplo, vamos supor que ela não tinha direito sucessório sobre aquele bem. Aquele imóvel era só dos filhos. Enquanto ela permanecer viúva e enquanto ela estiver viva, ela tem direito a morar no imóvel. Ela não é dona, mas tem direito a... Mesmo ela não tendo nenhuma parte ali... Mesmo ela não sendo dona de nada. Ela tem o direito de continuar morando Ela tem o direito de continuar morando no imóvel. A partir do momento em que ela
perdeu o estado de viuvez, vamos colocar dessa forma, constituindo uma nova família através do casamento ou da união estável, aí ela perde esse direito. Aí ela teria que desocupar o imóvel e aí os herdeiros proprietários agora do bem vão poder usufruir naturalmente do bem. Ou se ela eventualmente vier a falecer, aí também é cancelado esse direito e aí os herdeiros vão poder usufruir. É um ônus que o legislador acabou criando para os herdeiros, né? Mas, por outro lado, se a gente parar para pensar, tem um caráter humanitário aí, que é preservar as memórias do casal, preservar ali o mínimo que seria o direito à moradia daquela pessoa, né? Porque se a gente parar para pensar, se ela não é dona, se ela não é herdeira, para onde que essa pessoa vai, né? Depois do falecimento? Então, ela perde ali uma referência da família e talvez poderia se ver aí numa situação de não ter nem onde morar. Pensando nisso, o legislador acabou criando esse direito para salvaguardar de uma situação como essa, né? Os herdeiros não costumam entender muito isso, não, mas tem uma parte social aí bem importante. E no caso de que o João ele fosse proprietário somente de 50% e os outros 50% era de um irmão do João, ela ainda tem esse direito de continuar morando? Não, também não tem. Aí, assim, esse direito, ele acaba vinculando sempre as pessoas que estão diretamente relacionadas na sucessão, no inventário. Então, se, por exemplo, o imóvel ele pertencia apenas em parte ao falecido e a outra parte era de um irmão, era de um terceiro, um sócio, era de um terceiro que não faz parte da sucessão, aí ela não teria esse direito, porque aí você estaria criando um ônus para uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação. Então, para esse caso, o legislador entendeu que não haveria como você onerar um terceiro, ainda que fosse importante preservar ali a moradia da pessoa, as memórias daquele ambiente. E assim, de certa forma também não está muito errado, né? Imagina para o dono do imóvel, ainda que em parte, ter que suportar aquilo ali, sabe-se lá por quanto tempo, né? Então é uma situação mais delicada. Verdade. Olha, bate-papo muito gostoso, o nosso bate-papo aqui jurídico. Tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, professor? Não, eu acho que o mais importante, eu acho que a gente sempre tem que alertar, é que assim, não faça nada, não assine documento, não faça nenhum tipo de acordo sem antes consultar um advogado. Porque, às vezes, os clientes procuram a gente depois de ter feito um acordo que alguém assumiu a ponta ali e aí abriu mão disso, abriu mão daquilo, teve um prejuízo, talvez, aí, patrimonial que não dá mais para reparar. E aí o advogado fica de mão atada, né? Então é aquele velho ditado, o barato às vezes sai caro, né? Às vezes fala, não, eu vou fazer aqui com um advogado que um dos herdeiros arrumou, ele vai fazer tudo, mas tá, e quem é que te garante que esse advogado está preservando os seus interesses, né? Então é sempre importante que, assim, ou todo mundo reúna e constitua um advogado único, e aí qualquer herdeiro tem a obrigação de cobrar do advogado todas as explicações, todos os detalhes daquilo que ele está elaborando para poder viabilizar aquele acordo, ou não tem confiança, procura um outro advogado para poder te orientar e esclarecer se tudo aquilo que está sendo feito realmente está respeitando os direitos daquela pessoa, porque depois que terminou, assinou, aí fica bem difícil para o advogado poder tentar reivindicar e resolver alguma situação que vai prestigiar o interesse daquele cliente. Então, acho que a maior recomendação, né, a gente deu vários pontos aqui que acho que ajuda e que seriam dúvidas de muitas pessoas, mas eu diria a recomendação final é essa: não faça nada sem a presença do advogado. E assim, o que é mais importante não é só ter um advogado, é você confiar naquele advogado que você está tendo a orientação, porque senão também não resolve nada, né? Você pode ter um prejuízo grande. Eu quero agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui para esse bate-papo e também sei que o seu tempo é bastante corrido, tenho certeza. A gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos e eu tenho certeza que deve ter muitas mensagens lá. Nesse período aqui já... Às vezes eu olho lá o nosso grupo, já aconteceu de ter 150 mensagens. Eu falo, meu Deus, ele vai dar conta de responder? E são mensagens como essas daqui, né? Dúvidas assim que acontecem no dia a dia
e que às vezes a gente precisa saber o que eu faço, como é que eu resolvo, né? Por isso que a gente sempre gosta de frisar, sempre procure um advogado que seja especialista na área, que domine esse assunto, para que não saia qualquer informação, né? Senão o prejuízo pode ser grande. E você vai lá e responde todas as perguntas dos alunos, gente. Ele é muito dedicado. A gente tenta. Ele separa um tempo, eu acredito, que para poder ir e responder todos os alunos. Não dá para separar muito tempo, não. A hora que veja tem que responder, porque senão você, como você falou, acumula e aí não tem às mais vezes jeito. acumula. Não tem Mas eu mais vejo quantos alunos são gratos por esse grupo lá Uhum. do WhatsApp lá. Muitas dúvidas são sanadas ali. Parabéns, professor. Que Muito isso, eu que obrigada por agradeço. você Eu estar acho assim, aqui. o trabalho que a gente desenvolve, a maioria acha que o que eu faço é voltado para o direito, né? É advocacia. E na verdade não, o trabalho que eu desenvolvo vai muito além disso. Meu objetivo maior não é o direito, são vidas, né? Não só a vida dos alunos, que a gente tem a honra, né, e o prazer de estar junto, mas também a vida das pessoas que são ajudadas através desses alunos, né? Então, o meu objetivo maior mesmo, a minha missão é contribuir com vidas. O direito é uma ferramenta que a gente acaba utilizando para poder alcançar essas pessoas. E eu sou extremamente feliz e realizado em fazer esse trabalho. E a gente assim vê, né, o quanto tem colegas advogados que estavam desistindo da profissão e te encontrou pela rede social e hoje tem outra vida na advocacia. Isso E a não gente tem vê preço. depoimentos deles na sua rede social, no grupo de WhatsApp. Então, assim, parabéns. É Parabéns isso que mesmo e me dá sucesso energia para você. responder esse monte de pergunta no grupo. Parabéns e obrigada. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, muito honrado de estar aqui. Um bate-papo super agradável. Super E eu acho agradável. que, acima de tudo, né, eu acho que pode ajudar muita gente também. Obrigado mesmo. Obrigada. Coisas boas acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente coloca Deus à frente da nossa vida. Dificuldade todos nós temos. A diferença é que uns assumem, outros disfarçam. Uns desistem de lutar e outros lutam por acreditar. Pense nisso.